Olá, pessoal! Hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre Vitória Régia versus Covid-19. Habilidades: expressar e modelar diversos fenômenos naturais envolvendo potências, compreendendo-os nos diversos contextos em que eles surgem, enfrentar e resolver problemas envolvendo expoente e funções exponenciais. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. Vitória Régia. Em um lago, há um grupo de vitórias régias. Todo dia, o grupo dobra o número de plantas. Há um biólogo fazendo o acompanhamento desse crescimento desde o dia em que viu duas delas nesse lago. Então, aqui está o lago e o biólogo viu duas vitórias régias. No outro dia, dobrou de quantidade. Se dobrou, então eu tenho 4 vitórias régias no segundo dia. No terceiro dia, dobrou de vitórias régias. Então, o dobro do 4 é 8 vitórias régias no terceiro dia. No quarto dia, dobrou de 8, que fica 16. E no outro dia, fica 32. E no outro, duplica e fica 64, assim sucessivamente. Montando uma tabela. Então, vamos colocar aqui uma tabela, onde eu tenho os dias que eu vou observar esse lago em vitórias régias. O número de vitórias régias é a potência correspondente. O primeiro dia, então, eu tenho 2 vitórias régias. Então, eu tenho 2 elevado a 1. O segundo dia, eu tenho 4 vitórias régias. Então, eu tenho 2 elevado a 2. Terceiro dia, eu tenho 8 vitórias régias. Então, eu tenho 2 elevado a 3. Observem que a potência, o expoente da minha potência, é o número do dia. Então, o quarto dia, eu vou ter 16 vitórias régias, que equivale a 2 elevado a 4. O quinto dia, eu tenho 32 vitórias régias, que é 2 elevado a 5. No sexto dia, eu tenho 64 vitórias régias, que é 2 elevado a 6. No sétimo dia, eu tenho 128 vitórias régias, que é 2 elevado a 7. O meu expoente é o número do meu dia. Então, se eu tenho D dias, qualquer dias, então é 2 elevado a D. Então, vimos que conforme vai passando os dias, vai dobrando de quantidade de vitórias régias, formando, então, uma função exponencial crescente. Então, cada dia que passa, dobra de quantidade de vitórias régias. Pergunta: em 25 dias, o número de vitórias régias é suficiente para cobrir todo o lago. Quantos dias seriam necessários para que o número dessa planta cobrisse a metade do lago? Lembrando que agora é a metade. Em 25 dias, o lago inteiro. E qual é o dia que é a metade do lago? Então, 25 dias é o lago inteiro. Então, a metade desse lago. Então, vai ser no dia 24. Porque no dia 24 eu tenho a metade do lago. Dobrou. No dia 25, ficou o lago inteiro. Então, metade do lago, então, é 24 dias.
Agora vamos falar sobre o Covid-19. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, com exemplos do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, o qual identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A Covid é uma doença causada pela coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Então podemos observar que para alguns é uma simples gripezinha, mas para outros é um vírus fatal. Transmissão do Covid-19. Imaginamos uma pessoa está com o Covid-19. Então, vamos colocar que é no início do dia dessa transmissão. No primeiro dia, essa pessoa, ela consegue infectar mais 2 pessoas. Então, no primeiro dia de transmissão, uma pessoa já conseguiu infectar 2 pessoas. Então, no primeiro dia, temos 3 pessoas infectadas. No segundo dia, essas 2 pessoas, elas passam o Covid-19 para mais 2. Então, o que podemos observar? Que no segundo dia, eu tenho 4 novas pessoas, mais 3 pessoas que já estão com o Covid-19. 4 mais 3, 7. E no segundo dia, essas 4 pessoas, elas conseguem passar para mais 2 pessoas. Então, cada uma passa para mais 2 pessoas o Covid-19. Então, no terceiro dia, eu tenho tudo isso daqui de contaminados com o Covid. Vamos dizer, do terceiro dia para o quarto, essas pessoas também passam para mais 2 pessoas. Então, vai ser 2 elevado a 4. Então, vão ser infectadas 16 pessoas e mais essas daqui que já tínhamos. 2 elevado a quinta. Quinto dia, mais 32 pessoas. Observem que é igual à Vitória Régia, ela vai dobrando de quantidade. Sexto dia, eu tenho mais 64 pessoas e mais o que já temos contaminados. Sétimo dia, mais 128 pessoas e assim sucessivamente. Então, isso é uma epidemia que se inicia exponencialmente se não fizer nada. Então, no término de 30 dias, eu vou ter 1.073.741.824 pessoas com Covid-19, sendo que uma pessoa consegue transmitir para 2. Isso porque uma pessoa consegue transmitir por muito mais pessoas. Só dando o exemplo de 2 pessoas, só dobrando a quantidade. Então, vimos aqui no Brasil
a quantidade de casos confirmados pelo painel do coronavírus. Então, é o caso de confirmados, casos recuperados e óbitos confirmados, atualizado dia 13/9/2020. Os casos acumulados de Covid-19 por data de notificação. Então, aqui é o gráfico nosso do Covid-19, do Brasil. A fonte é a Secretaria Estadual da Saúde. Então, observamos aqui que o início dessa epidemia é uma função exponencial crescente. Ela vai crescer igual a Vitória Régia. Só que foi feito algumas medidas protetivas aqui no Brasil. Por isso que ela não está crescendo muito exponencialmente íngreme. Então, para a gente diminuir essa taxa de transmissão, o que eu preciso? Saber que é um problema de crescimento exponencial. Temos que frear a curva. Como que a gente freia essa curva para não ser tão íngreme? Através da prevenção. Prevenção: lavar as mãos, uso de álcool em gel, uso de máscara, quarentena. Assim a gente consegue frear um pouco essa íngreme exponencial. Temos que agir rápido e muito antes, quando isso ainda não parece um problema. Então, a gente tem que agir, ficar de quarentena, medida protetiva para essa função exponencial não pegar o planeta inteiro. Depois de um determinado momento, não é mais nada o que fazer. Então, a gente precisa ter essas medidas protetivas, senão todo mundo pega esse vírus mortal. Perfil de mortos por coronavírus na Itália é o mesmo da China, mas taxa de mortalidade é 3 vezes maior. O que será que aconteceu na Itália, que foi o mesmo perfil da China, só que a Itália morreu mais pessoas do que na China? Olha o problema aqui se agravando. Porque a Itália superou o número de mortos da China? 20 de março de 2020. Bom, vamos lá ver então. A mortalidade numa pandemia como essa está relacionada principalmente a 2 fatores: incidência e letalidade, diz Quijano. Quijano é o professor associado do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O que ele fala? Medidas do governo levaram a maior incidência. Olha o que aconteceu. Esses novos casos podem ter aparecido em número tão grande na Itália porque as estratégias preventivas foram implementadas mais tardiamente e com menor rigor do que na China. Então, na China, a medida protetiva foi de imediato e na Itália eles deram o quê? Uma afrouxada. E por isso que morreu mais pessoas na Itália do que na China. Então, vamos fazer a função exponencial do meu gráfico do Covid-19. Aqui é meu eixo X, onde que eu vou colocar o tempo em dias da transmissão do coronavírus. E na vertical, eu vou colocar o número de infectados. Bom, então vou fazer uma curva, uma função exponencial do Covid-19. Se o meu Covid-19 for uma função exponencial muito alta, com uma curva muito íngreme, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão se infectar e depois, ao mesmo tempo, bem rápido, vai abaixar essa curva. Nesse modelo de função exponencial, vemos então que não adotamos medidas preventivas. O que acontece? Num período curto de tempo, muitas pessoas pegam
o coronavírus e transmitem para as outras. Então, essa é uma função exponencial do COVID que não adota medidas preventivas. Esse outro é uma função do COVID-19 também. No caso, vocês veem que essa curva ela não é tão íngreme assim. Então, vamos dizer que essa função exponencial é quando fazemos a quarentena. Vamos suspender as aulas, os shows e as aglomerações. Então, aqui é com medida preventiva e aqui é medida sem prevenção. Então, olha o que acontece. E essa linha aqui na minha horizontal, o que quer dizer? É a minha linha de capacidade de atendimento de saúde. Então, é o quê? É os UPAs, os hospitais que dão atendimento às pessoas que estão com o coronavírus. O que vai acontecer? Se as pessoas não adotam medidas preventivas, muitas pessoas irão pegar ao mesmo tempo. E o que acontece? Essa linha é a capacidade de atendimento. Então, chega aqui, não tem vaga para atender, porque a capacidade de hospitais e UPA é limitada. E não temos só a doença COVID-19, temos acidentados, problemas cardio, problemas com câncer. Então, se uma grande maioria pegar ao mesmo tempo, essa capacidade não vai ser suficiente para todas as pessoas. E o que acontece? Essas pessoas que não têm capacidade no atendimento podem chegar a morrer. E se a gente faz, então, a quarentena? Suspende as aulas, os shows e as aglomerações. Também a mesma quantidade de pessoas vai pegar esse vírus, só que um espaçamento de tempo maior. E o que vai acontecer? Conforme elas vão pegando e vão saindo, vai aparecer novos casos. No caso aqui, ó, a capacidade de atendimento também não é suficiente. Por isso que com a quarentena, as pessoas morrem menos do que no caso na Itália. Então, aqui seria um gráfico de crescimento exponencial da Itália, um exemplo, e esse daqui é o caso de crescimento da China, onde a quantidade de pessoas na China foram menos mortal do que na Itália. Então, essas pessoas não têm atendimento, que é uma grande área, e essas pessoas aqui também não têm a capacidade do atendimento, que fica uma área menor. Então, se você pode, pelos que não podem, fica em casa.